Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. É um prazer imenso recebê-los aqui, batendo esse papo sobre esporte como um todo e hoje um destaque maior para o futebol. Vamos começar falando da Copa Libertadores e da Sul-Americana também. 6 equipes brasileiras estiveram em campo ontem, os resultados não foram tão bons, conseguimos apenas uma vitória, que foi a equipe do Palmeiras que conseguiu esse feito. Todas as outras ou empataram ou acabaram perdendo. Fazer o seguinte, primeiro falar da Libertadores, Marcos Souza vai colocar na tela aí os resultados da Libertadores de ontem. O Bahia perdeu em casa para o Nacional do Uruguai por 3-1. O Bahia teve uma grande chance, não de garantir a classificação, mas de dar um grande passo para se classificar à próxima fase. Chegou a abrir 1-0, mas tomou a virada aí do Nacional do Uruguai. A Universidade de Chile perdeu em casa para o Estudiantes da Argentina por 3-0. Flamengo empatou fora de casa com o Central Córdoba em 1-1, resultado ruim para o Flamengo, que obriga o Flamengo a vencer as duas últimas partidas que faltam para ele nessa fase de grupos. Caso o Flamengo empate em uma das duas, aí muito provavelmente não vai se classificar para a próxima fase da Libertadores. Que situação do Flamengo, né? Um grande favorito que está aí rateando, pelo menos nessa primeira fase, na fase de grupos da competição. E quem não falha de jeito nenhum é o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu a equipe do Cerro Porteño por 2-0. O Palmeiras que vem 100% na competição. É uma equipe que todo ano as pessoas... Rapaz, eu acho que esse ano o Palmeiras não vai, mas esse Palmeiras do Abel é impressionante o quanto ele curte jogar a Copa Libertadores. E sempre vem jogando, fazendo bons jogos. Quando a gente compara com o Flamengo, aliás, boas campanhas, né? Quando a gente compara com o Flamengo, mesmo o Flamengo de 2019 e o Flamengo de 2022, que foi campeão, esses 2 anos na fase de grupos a equipe do Flamengo não foi muito bem. Em 2019 terminou em primeiro, em 2022 terminou em segundo. Então a gente vê aí como o Flamengo costuma ratear aí na fase de grupos e esse ano não está sendo diferente. Vamos fazer o seguinte, a gente mostrou os resultados, agora vamos avaliar a situação de cada equipe brasileira nos seus respectivos grupos na Libertadores. Começando do Bahia, né, que perdeu em casa, como eu disse, para a equipe do Nacional por 3-1. O Bahia ainda assim é o líder do seu grupo com 7 pontos, mesmo grupo do Internacional, né, que nesse momento é o segundo com 5, o terceiro é o Nacional do Uruguai com 4, o quarto é o Atlético Nacional da Colômbia com 3. Detalhe que ainda faltam jogar Atlético Nacional e Internacional nessa rodada. Então o Internacional pode assumir a liderança em caso de vitória, ganhando vai 8 pontos e deixaria o Bahia na segunda posição. O que complica a vida do Bahia é porque os 2 próximos jogos do Bahia na Libertadores é fora de casa. Então complicou um pouquinho a vida do Bahia, que era para ter ganho esse jogo, mas acabou sendo derrotado. Agora vai ter que buscar esses pontos em uma das 2 partidas fora de casa. Vamos agora falar do Flamengo. O Flamengo empatou 1-1 com o Central Córdoba. Se fosse mata-mata, Marcos, o Flamengo estava eliminado, né? Porque perdeu o Central Córdoba aqui por 2-1 e acabou empatando lá na Argentina por 1-1. Vê como a situação do Flamengo no grupo é difícil. A LDU de Quito lidera com 8 pontos, o Central Córdoba é o segundo também com 8, o Flamengo é o terceiro com 5 e o Deportivo Táchira da Venezuela não tem nenhum ponto somado até o momento. Vê a situação do Flamengo. O Flamengo tem 2 partidas ainda. O alento para o torcedor do Flamengo é que os 2 jogos do Flamengo vão ser em casa. O Flamengo vencendo os 2 jogos garante a classificação independentemente de qualquer outro resultado. Caso ele tivesse perdido ontem, aí sim a situação do Flamengo seria muito complicada. Nem vencendo os 2 jogos garantiria a sua classificação, teria que torcer por outros resultados. Mas a situação é essa, não tem nenhum jogo atrasado aí, então o que está na tela é efetivamente o que temos aí de momento no grupo C, que é o grupo do Flamengo. Agora vamos falar da melhor campanha da Libertadores, da melhor campanha da equipe brasileira, é o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 2-0 fora de casa. Vê aí que campanha do Palmeiras, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos conquistados até o momento, é o líder isolado do grupo com 12 pontos, o Cerro Porteño é o segundo com 4. 4, 8, 9, 10, 11, ou seja, se somar a pontuação dos outros 3 equipes do grupo, Marcos, não dá o do Palmeiras, né? Daria 11 pontos se somasse todo mundo. Então o Cerro Porteño é o segundo com 4, o Sport Cristal o terceiro com 4 e o Bolívar é o quarto com 3 pontos somados até o momento. Palmeiras já classificado, nadando de braçada aí no grupo G. Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Resultado da Sul-Americana, tivemos ontem também 3 equipes brasileiras em campo jogando pela Sul-Americana e o Vasco, hein? O Vasco acabou sendo derrotado pelo Puerto Cabello da Venezuela por 4-1. A pior derrota de uma equipe brasileira para uma equipe venezuelana na história. O Vasco segue aí fazendo história, só que história negativa, né? Sendo derrotado aí para a equipe do Porto Cabello. Voltando lá, Marcos, para a gente acompanhar.
O Cruzeiro acabou empatando com o Muxuque Runa por 1-1, campanha pífia do Cruzeiro na competição, e o Grêmio também empatou fora de casa com o Atlético Grau em 0-0. Vamos acompanhar grupo a grupo. Primeiro, o grupo do Vasco, que é o grupo G. O Vasco, mesmo com a derrota, ainda está na segunda colocação, né? A sorte que o Vasco tinha começado razoavelmente bem e as equipes do grupo estão empatando muito, então por conta disso, o Vasco, mesmo com a derrota acachapante de ontem, conseguiu aí ficar na segunda colocação. Então o Lanús lidera com 8 pontos, o Vasco é o segundo com 5, o Puerto Cabello, que venceu o Vasco, é o terceiro com 4 pontos e o Melgar é o quarto colocado com 4 pontos somados também até o momento. Agora o grupo está muito embolado, né? Ali as outras duas equipes que estão atrás do Vasco estão a apenas 1 ponto de distância da equipe do Rio de Janeiro. O Grêmio empatou em 0-0 com a equipe do Atlético Grau, como eu já comentei, e tá aí a classificação do grupo D, que é o grupo do Grêmio. O Godoy Cruz lidera com 10 pontos, o Grêmio é o segundo com 8, o Atlético Grau é o terceiro com 2 e o Esportivo Luquenho o quarto com apenas 1 ponto somado. O Grêmio tá aí na briga nesse grupo, mas poderia ter vencido ontem para ficar um pouco mais tranquilo. E a pior campanha da Sul-Americana é a próxima tela que o Marcos Souza vai colocar aí pra gente. Cruzeiro empatou com o Muxuque Runa por 1-1. Situação feia aí do Cruzeiro na classificação. Muxuque Runa com 10 pontos lidera o grupo. O segundo é o Palestrino com 9. O terceiro é a União com 3. E o Cruzeiro só tem 1 ponto somado em 4 jogos. 3 derrotas e 1 empate. Não venceu na competição. Campanha, como eu disse, pífia aí da equipe do Cruzeiro, fazendo vergonha aí para os torcedores cruzeirenses que estão na bronca. A sorte do Cruzeiro é que ele vem bem no Campeonato Brasileiro, está no G4 e isso equilibra um pouco, pelo menos, a bronca da torcida. Porque se o Cruzeiro tivesse mal na Sul-Americana e mal no Brasileiro, aí a panela de pressão ia estar fervendo aí, mas pelo menos no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro, inclusive, venceu o Flamengo no final de semana, o que deu um ânimo, um gás diferente para o Cruzeiro, mas na Sul-Americana a equipe já não tem mais chance de se classificar. Hoje também nós teremos rodada, teremos 3 equipes brasileiras em campo e as 3 jogando fora de casa. O Internacional vai jogar contra o Atlético Nacional da Colômbia, esse jogo às 21h30. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Deportes Iquique do Chile, esse jogo às 19 horas. O jogo do Internacional é pela Libertadores. O jogo do Atlético Mineiro, que eu falei agora, é pela Sul-Americana, às 19 horas. E o Fluminense, também pela Sul-Americana, vai enfrentar a equipe do San José da Bolívia, esse jogo às 21h30. Amanhã eu volto aqui para trazer o resultado dessas 3 partidas aí envolvendo equipes brasileiras, tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Vamos falar agora do novo técnico da Seleção Brasileira, do possível novo técnico da Seleção Brasileira. A gente ficou ao longo de praticamente um mês, a imprensa aí, vai ser o Ancelotti, vai ser o Ancelotti, vai ser o Ancelotti, eu aguardando para passar a informação, e aí a CBF se pronunciou dizendo que o Ancelotti tinha entrado em contato com a CBF, que não viria mais porque o Real Madrid não queria liberar o treinador. E aí, ontem nós fomos surpreendidos aí com a notícia de uma possível vinda do técnico Carlo Ancelotti, uma reviravolta aí nessa negociação. E ontem, a jornalista do UOL, Alicia Klein, cravou que o Ancelotti vai vir sim para a Seleção Brasileira, inclusive colocou aí os termos do contrato do Ancelotti com a Seleção Brasileira. A gente vai colocar na tela aí, a primeira tela que mostra a foto do Ancelotti, aí um resumo, né, do que diz o contrato dele. Salário de 5 milhões e renovação até 2030. Vamos agora para os detalhes do contrato do Ancelotti e da CBF. Então o contrato do Ancelotti com a Seleção Brasileira, se efetivamente se concretizar, né, a gente não pode cravar nada aqui, seria válido até o final da participação do Brasil na Copa de 2026, a princípio, né? Daqui a pouco a gente vê que tem algumas cláusulas automáticas de renovação. Caso a Seleção Brasileira não se classifique para a Copa do Mundo de 2026, a rescisão é unilateral por parte da CBF, sem multa para ninguém, todo mundo ele vai seguir a vida dele, a Seleção Brasileira vai seguir a vida da seleção, mas assim, o Brasil está praticamente classificado, eu acho que essa cláusula aí não vai ser colocada em prática. Outra questão importante, renovação automática de 4 anos, caso a seleção seja uma das semifinalistas da Copa. Ou seja, o contrato a princípio é até 2026, até o final da Copa. Caso o Brasil chegue até a semifinal, o contrato é renovado automaticamente, independentemente do resultado. Se o Brasil seja eliminado na semifinal ou na final, perca o jogo. Então, a partir daí, a renovação é automática e o salário dele vai ser aumentado automaticamente em até 20%. Dando sequência ali. Caso o Ancelotti, caso a seleção chegue a pelo menos a semifinal da Copa 2026 e o Ancelotti não queira comandar a seleção brasileira no ciclo de 2026 até 2030, que seria a renovação automática do contrato dele, ele vai ter que pagar uma multa rescisória de $1 milhão.
E o salário dele? Salário de 5 milhões de reais mensais nesse primeiro ciclo, né, até 2026, além de gastos, a CBF vai assumir os gastos com aluguel de imóvel no Rio de Janeiro, plano de saúde internacional e seguro de vida. Então esses são os detalhes aí desse possível contrato entre a CBF e o Carlo Ancelotti, aí cravado pela jornalista Alicia Klein do UOL, que está dizendo que está tudo certo aí entre o Ancelotti e a seleção brasileira. O que falta agora é a rescisão entre ele e o Real Madrid. Vai ter um jogo agora pelo Campeonato Espanhol, o clássico, né? Barcelona e Real Madrid no domingo, e acho que depois desse clássico aí a gente pode ter alguma informação, alguma novidade efetivamente sobre esse caso efetivamente o Ancelotti seja o próximo técnico da seleção brasileira. Pra gente fechar por hoje, eu peguei aí a agenda de CSA e CRB, que terão sequências relativamente difíceis aí ao longo das próximas semanas. O Marcos Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar cada um dos dois times alagoanos aí nas suas respectivas competições. CSA na Série C e Copa do Brasil, e o CRB na Série B e Copa do Brasil também. Então o CSA, próximo jogo do CSA no domingo, dia 11, diante da equipe do Maringá. Depois o CSA vai jogar fora de casa contra a Tombense no dia 17 de maio, é um sábado. E aí, o jogo mais importante aí desse primeiro semestre. O CSA vai jogar contra o Grêmio fora de casa, o jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando que no jogo da ida, o CSA venceu por 3-2. Vai jogar por um empate aí contra o Grêmio fora de casa para tentar avançar a próxima fase da Copa do Brasil. E fechando essa sequência de 4 jogos, o CSA joga em casa contra o Confiança no dia 24 de maio. Então estamos aí colocando na tela todos os jogos do mês de maio da equipe do CSA. E o CRB? Está na tela também. Jogos do CRB no mês de maio. Próximo jogo do Galo na segunda-feira, dia 12 de maio, fora de casa, contra a equipe do Amazonas, esse jogo às 21 horas. Depois, o CRB joga aqui no Repelé, diante da equipe do Criciúma, no dia 18 de maio. E aí, o grande jogo também do semestre para o Galo, né? O CRB vai enfrentar a equipe do Santos pelo jogo da volta na Copa do Brasil. Lembrando que no jogo da ida, lá em Santos, o CRB empatou em 1-1 e vai jogar agora no Repelé com o apoio da torcida. O CRB terá que vencer por qualquer placar para avançar à próxima fase. Esse jogo é na quinta-feira, dia 22 de maio. Caso esse jogo seja empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. E fechando os jogos do mês de maio, o Galo vai jogar fora de casa contra o Botafogo de São Paulo no dia 26 de maio, fechando essa agenda aí do CRB. Então, desde já, a gente deseja boa sorte tanto para a CSA como para o CRB. Quem sabe eles consigam o máximo de vitórias possíveis aí nesses jogos complicados, difíceis dessa agenda das equipes aí no mês de maio. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!